Você já ouviu falar de lugares onde o tempo parece congelar, pequenas cidades tão tranquilas que nada de ruim deveria acontecer? Pois foi justamente em um desses lugares que um desaparecimento inexplicável mudou tudo. O que aconteceu com Sarah Shen, uma jovem estudante de enfermagem que simplesmente sumiu numa noite gelada de fevereiro? E o mais assustador, o último registro dela foi segurando uma caneca de café ainda quente. Fique comigo até o fim, porque o que os investigadores encontraram depois vai deixar você sem palavras. Era 14 de fevereiro de 2003, Dia dos Namorados, na pacata cidade rural de Hollow Creek, interior de Minnesota. População, menos de 1.000 habitantes. Um lugar cercado por florestas de pinheiros e longas estradas cobertas de neve. Naquela noite, uma nevasca intensa começou a cair por volta das 21h40, cobrindo toda a região com mais de 30 centímetros de neve fresca. Do lado de fora, o silêncio era quase absoluto, o tipo de silêncio que só o inverno profundo consegue produzir. Do outro lado da rua, a senhora Ellen Crawford, vizinha e amiga da família Myers, observava pela janela da cozinha enquanto Sarah, de apenas 23 anos, caminhava com passos firmes pela trilha branca que separava suas casas. Ela usava um casaco de lã azul e segurava uma caneca fumegante, a mesma que havia pegado emprestada mais cedo naquela noite. Era um simples gesto de cortesia. Mas aquela caminhada de poucos metros se tornaria o último momento em que alguém veria Sarah viva. Na manhã seguinte, sua ausência começou a inquietar os vizinhos. A casa estava intacta, o carro na garagem e as luzes apagadas. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de fuga. Mas algo chamava atenção, a caneca que Sarah levava nunca foi encontrada. E foi aí que o caso que parecia um desaparecimento comum começou a tomar rumos que ninguém poderia imaginar. Seria um acidente? Uma fuga planejada? Ou algo muito mais sombrio escondido sob a neve de Hollow Creek? Você vai se surpreender com o que os investigadores descobriram nas horas seguintes. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias reais e misteriosas como essa, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim você ajuda a manter viva essa investigação e não perde os próximos capítulos desse caso que até hoje desafia todas as explicações. A idosa observou a silhueta de Sarah desaparecer sob a cortina branca da nevasca. O casaco vermelho que ela usava foi o último toque de cor antes que a escuridão a engolisse por completo. Ninguém sabia naquele momento, mas os próximos 47 minutos marcariam o início de um mistério que assombraria Millbrook por mais de 2 décadas. Às 22h34, o telefone do departamento do xerife do condado de Grace tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Derek Martinez, o namorado de Sarah, mal conseguia se manter firme. Ele dizia que a namorada havia desaparecido, simplesmente desaparecido, em meio à tempestade. Derek explicou ao delegado Wallace que esperava por ela voltar da casa da vizinha, mas o relógio não parava. Cada minuto fazia a ansiedade crescer enquanto o vento uivava lá fora. Quando a nevasca deu uma breve trégua, Derek saiu. A neve já lhe cobria os joelhos quando bateu à porta da senhora Helena Vance. Ela o recebeu com espanto, Sarah já tinha saído quase 1 hora antes. Derek voltou correndo, desesperado. Abriu cada porta, chamou por ela em cada canto da pequena casa que dividiam. Procurou até no porão, entre caixas de decorações antigas e livros de faculdade. Tudo estava exatamente no lugar, exceto ela. A porta da frente estava trancada por dentro, com a tranca de segurança que a própria Sarah exigirá depois de uma sequência de arrombamentos no verão anterior. A porta dos fundos continuava trancada, com a corrente ainda firme no lugar. As janelas, seladas contra o frio, estavam intactas. Sobre o balcão da cozinha, a bolsa de Sarah. As chaves, ao lado. O celular, ainda conectado ao carregador. Livros e anotações de enfermagem espalhados pela mesa de jantar, marcadores abertos, um trabalho de anatomia pela metade, com entrega marcada para a segunda-feira seguinte. Nada parecia fora do comum. Mas Sarah, simplesmente não estava mais ali. A senhora Vance forneceu o único relato concreto da noite. As duas haviam conversado por alguns minutos enquanto bebiam chocolate quente. Sarah parecia bem, um pouco cansada dos turnos no hospital, mas sorridente, animada com o dia dos namorados que passaria com Derek. A conversa durou cerca de 15 minutos. E então, ela apertou o casaco vermelho contra o corpo, acenou e saiu para o frio, sem saber que aquela caminhada de poucos metros seria sua última aparição. O delegado Wallace, um veterano com 22 anos de polícia, já havia visto de tudo, desaparecimentos temporários, brigas de casal, jovens fugindo de casa. Mas ao entrar na sala de estar de Sarah, às 11h15 da noite, ele sentiu algo diferente. O ar ali dentro estava pesado, como se a própria casa segurasse a respiração. Havia sinais de vida por todos os lados, uma caneca ainda na pia, o uniforme de enfermagem sobre a cadeira, velas acesas na lareira. Mas não havia sinal de Sarah. Era como se ela tivesse evaporado, de dentro de uma casa trancada. Do lado de fora, a nevasca fazia as ruas sumirem.
Millbrook, uma cidade onde todos se conheciam, mergulhava num silêncio inquietante. E foi ali, naquela madrugada gelada, que começava o caso mais desconcertante da carreira do delegado Wallace, um caso que revelaria verdades muito mais profundas do que a neve que cobria o chão naquela noite. Às 6 horas da manhã de 15 de fevereiro, o telefone tocou na cozinha de Linda Shen, mãe de Sarah. Ela se preparava para mais um turno na fábrica da Ford, enquanto a televisão exibia o noticiário matinal. O som da voz de Derek, entrecortada pelo desespero, ecoou do outro lado da linha. E, em segundos, o mundo de Linda desabou. Sua filha, a única filha, havia desaparecido de uma casa trancada, em meio a uma nevasca. Linda recusava-se a acreditar. Sarah era organizada, responsável, previsível. A jovem que planejava os horários por cores, que nunca perdia um compromisso. Ela tinha enfrentado tanto, cresceu como uma das poucas jovens asiático-americanas na zona rural de Michigan, perdeu o pai num acidente de fábrica aos 16 anos e trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade de enfermagem. Sarah não fugiria. Sarah não sumiria sem motivo. Enquanto Linda dirigia os 140 quilômetros até Millbrook, o vento gelado cortava a estrada. E, pela primeira vez, o que antes parecia apenas mais uma manhã de inverno, começava a se transformar num dos casos mais misteriosos da história recente do condado. Linda dirigiu para Millbrook escorregando e deslizando por estradas que os limpa-neves do condado ainda não haviam alcançado. A cada quilômetro, uma certeza fria se instalava em seu peito, e não tinha nada a ver com o inverno. Quando chegou, o relógio marcava meio-dia. Em poucas horas, ela havia transformado a casa alugada da filha em um verdadeiro centro de operações. Empurrou a cadeira gamer de Derek para o lado, espalhou mapas do condado de Grace sobre a mesa de jantar e começou a marcar, com tinta vermelha, cada área onde poderiam procurar por Sarah. Ligou para a fábrica dizendo que estava doente, algo que não fazia há 3 anos, e, logo depois, pediu licença prolongada. Linda aprendeu há muito tempo, observando o marido morrer lentamente em um leito de hospital enquanto seguradoras discutiam sobre cobertura médica, que o sistema raramente lutava por pessoas como eles. Se Sarah fosse encontrada, seria porque alguém que a amava se recusou a parar de procurar. Os primeiros dias da investigação revelaram falhas que ecoariam pelas próximas 2 décadas. O detetive Raymond Ray Morrison, um veterano com 28 anos de polícia, havia se transferido para o condado de Grace em busca de uma vida mais tranquila, após uma longa carreira na divisão de homicídios em Detroit. Ele abordou o desaparecimento de Sarah com ceticismo metódico. Disse a Linda, em seu primeiro encontro, que mulheres jovens não desapareciam de casas trancadas sem deixar rastro. Em sua visão, jovens discutiam com os namorados, tomavam decisões impulsivas, precisavam de um tempo para pensar. Para Morrison, havia explicações mais simples. Talvez Derek tivesse mentido sobre algo. Talvez Sarah tivesse uma chave escondida. Talvez ela mesma tivesse saído por uma janela e a fechado depois. Com base nisso, ele ordenou buscas nas redondezas, interrogou Derek repetidas vezes e esperou que o telefone tocasse com Sarah do outro lado da linha. A fé de Linda na investigação começou a ruir ainda naquela primeira semana. Morrison parecia mais interessado nas finanças de Derek e nas discussões ocasionais do casal do que na impossibilidade física do desaparecimento. Quando Linda sugeriu ampliar a área de busca, o detetive lembrou dos recursos limitados e do clima rigoroso. Quando ela pediu interrogatórios mais diretos com os vizinhos, ele respondeu com frases burocráticas sobre procedimentos e evidências. E quando Linda insistiu em chamar a imprensa, Morrison alertou que isso poderia comprometer a investigação. Na prática, Linda percebeu que estava travando 2 batalhas, encontrar sua filha, e convencer o sistema a se importar o suficiente para ajudá-la. A comunidade reagiu de forma parecida. Colegas de Sarah da faculdade de enfermagem organizaram grupos de busca nos fins de semana, enfrentando a neve até os joelhos, caminhando por campos congelados e celeiros abandonados. As igrejas locais abriram as portas para refeições e orações coletivas. Mas conforme os dias passavam sem respostas, os sussurros começaram. Alguns moradores passaram a desconfiar de Derek, lembrando seus problemas com jogos de azar e o estresse financeiro que o casal enfrentava. Outros, no entanto, sugeriam que Sarah poderia ter fugido voluntariamente, sobrecarregada pela pressão dos estudos e pelas expectativas da mãe. Os rumores ganharam força quando Derek, sem conseguir arcar sozinho com o aluguel, voltou a morar com os pais em Grand Rapids, apenas 3 semanas após o desaparecimento. O silêncio que tomou conta da casa era insuportável. Determinada a continuar a busca, Linda alugou um pequeno apartamento em Millbrook. Passava as manhãs percorrendo os mesmos bairros que os policiais já haviam visitado, as tardes na biblioteca, fotocopiando cartazes de desaparecimento, e as noites ligando para delegacias em condados vizinhos. Dormia pouco, comia quase nada. Cada telefonema era uma nova chance ou um novo golpe no coração. Com o tempo, a rotina virou obsessão.
Linda começou a registrar detalhes minuciosos, a temperatura exata naquela noite, o horário preciso em que a senhora Vance viu Sarah pela última vez, a sequência das ações de Derek, o significado daquela caneca de café deixada na pia. Enquanto fevereiro se tornava março e os voluntários diminuíam, restava apenas a persistência de uma mãe incapaz de aceitar o inaceitável. Millbrook, afinal, era o tipo de cidade onde segredos cresciam como plantações, cultivados com cuidado, compartilhados apenas entre conhecidos e protegidos de olhares externos. Quando Sarah Shin desapareceu, esses segredos não vieram à tona de uma vez. Eles começaram a escorrer lentamente, como água infiltrando-se no solo congelado, até se tornarem rachaduras visíveis demais para serem ignoradas. A investigação de Sarah Shin acabou expondo algo além de um desaparecimento. Expôs fissuras em uma comunidade que, por décadas, havia se convencido de que nada realmente ruim poderia acontecer ali. No Rosie's Diner, o café local onde o grupo da manhã se reunia religiosamente há 15 anos, o assunto era um só. Aaron Patterson, morador de Millbrook desde 1967, jurava que sempre desconfiou de Derek Martinez. Dizia que havia algo no olhar dele, algo que nunca o deixava confortável. Mas Dolores M. Knight, professora da escola dominical da Primeira Igreja Batista, o contrariava com firmeza. Dizia ter visto Derek ajudar idosos a carregar compras e que ele sempre foi educado com todos. O debate se tornou tão intenso que Rose, a dona do restaurante, precisou intervir, algo que jamais havia acontecido ali. E foi nesse clima dividido, entre solidariedade e desconfiança, que o caso de Sarah Shin começou a se transformar. O que antes parecia apenas um desaparecimento, lentamente começava a revelar as sombras que Millbrook passara anos fingindo não ver. Rose cumpriu sua promessa e instituiu uma regra silenciosa no café: ninguém falava sobre Sarah Shin durante o horário de pico do café da manhã. Mas o silêncio, em Millbrook, nunca durava muito. No final de março, a investigação começou a revelar verdades desconfortáveis sobre os bastidores da força policial local. O departamento do condado de Grace contava com apenas 12 oficiais em tempo integral, responsáveis por patrulhar mais de 500 milhas quadradas de fazendas, vilas e áreas rurais isoladas. O detetive Raymond Morrison, veterano de 28 anos e chefe da investigação, se via dividido entre o caso de Sarah, uma operação contra um laboratório de metanfetamina nos arredores de Alma e uma série de roubos de equipamentos agrícolas. A polícia estadual chegou a oferecer reforços, mas isso significaria transferir o controle da investigação para Lansing, algo que o orgulho de Morrison jamais permitiria. Enquanto isso, Linda Shen se tornava uma presença constante no departamento do xerife. Chegava todas as manhãs às 11 em ponto, trazendo novas anotações, cópias de fóruns da internet e teorias próprias. O que antes inspirava compaixão passou a gerar desconforto. Alguns oficiais começaram a evitar o saguão nas horas em que ela costumava aparecer. O desaparecimento de Sarah escancarou não apenas as falhas do sistema, mas também as fraturas da própria comunidade. Millbrook vivia um conflito silencioso entre o velho e o novo, entre as famílias tradicionais, como os Pattersons, os Vances e os Kowalskis, que haviam cultivado a mesma terra por gerações, e os recém-chegados das cidades vizinhas. Derek Martinez, mesmo após 3 anos morando ali, ainda era considerado um forasteiro, um rapaz de Grand Rapids que nunca soubera o que era trabalhar a terra. Já Sarah, estudante de enfermagem e filha de imigrantes, ocupava um espaço ainda mais delicado, admirada por uns, vista com desconfiança por outros. Havia quem acreditasse que ela simplesmente tivesse ido embora. Que o desaparecimento fosse uma forma desesperada de escapar da rotina da cidade pequena, das pressões familiares e do relacionamento com Derek. Mas, conforme novos detalhes surgiam, essa teoria parecia cada vez mais frágil. Vários moradores admitiram algo que envergonhou a comunidade: quase ninguém trancava as portas à noite, mesmo após uma série de arrombamentos no inverno anterior, justamente o motivo que levou Sarah a instalar a fechadura extra que agora intrigava a polícia. A senhora Helena Vance contou que, em janeiro, notou carros desconhecidos parados várias vezes ao longo da estrada do Condado 21, mas nunca notou placas nem conseguiu lembrar rostos. Os bombeiros voluntários de Millbrook, responsáveis por auxiliar nas buscas, confessaram que seu treinamento era limitado, voltado a encontrar caçadores perdidos, não pessoas desaparecidas sob uma nevasca. Enquanto a cidade tentava preservar sua imagem, o caso se tornava um espelho incômodo. Os colegas de enfermagem de Sarah disseram que ela andava estranhamente tensa nas semanas anteriores. Evitava conversas pessoais, perguntava com insistência sobre as regras de confidencialidade médica e parecia guardar um segredo. Seu supervisor no hospital mencionou que ela fizera anotações sobre situações de risco envolvendo pacientes, mas ninguém soube explicar o contexto. 3 moradores afirmaram ter visto Sarah discutindo com alguém no estacionamento do Millbrook Market, poucos dias antes de desaparecer. Nenhum deles conseguiu descrever a pessoa, apenas lembravam de gestos intensos e uma expressão assustada no rosto da jovem. Quando uma equipe de televisão de Lansing chegou à cidade em março para gravar uma reportagem, Millbrook pareceu se fechar por completo.
Comerciantes recusaram entrevistas, vizinhos alegaram não lembrar de nada importante, e até frequentadores do Rosys Diner desviavam o olhar quando o repórter se aproximava. A matéria foi ao ar numa terça-feira à noite, exibida durante o jantar, e transformou a rotina da cidade em um espetáculo de suspeitas. Cada morador observava o rosto do outro na tela, procurando pistas invisíveis, tentando adivinhar quem sabia mais do que dizia. Na semana seguinte, o público teve seu primeiro vislumbre da cena do desaparecimento. As fotografias oficiais, tiradas em 15 de fevereiro de 2003, mostravam um mundo engolido pelo inverno. O delegado Wallace foi o primeiro a entrar na casa alugada de Sarah, pouco depois do amanhecer. Sua câmera de filme, emprestada do próprio departamento, capturou imagens em preto e branco que seriam analisadas por décadas. A tempestade havia cessado, revelando um silêncio quase sobrenatural. A neve cobria o quintal como uma manta imaculada, onde cada pegada parecia uma confissão. Wallace documentou tudo: portas, janelas, fechaduras. A da frente, intacta. A dos fundos, trancada, com a corrente de segurança ainda engatada, exatamente como Derek afirmara ter deixado. Nenhum vidro quebrado, nenhuma marca de forçamento. Mas havia algo naquelas fotos que não podia ser explicado apenas por protocolos policiais, algo na quietude da casa, no vapor congelado no parapeito da janela da cozinha, que sugeria que Sarah não havia simplesmente desaparecido. Alguém a atirou dali. E esse alguém sabia exatamente o que estava fazendo. As janelas permaneciam trancadas por dentro. Seus mecanismos, enferrujados e rígidos pelo frio, resistiam até mesmo ao toque dos peritos, mas estavam intactos. Nenhum sinal de tentativa de entrada. Nenhuma marca de violência. E, ainda assim, algo havia acontecido ali. A evidência mais crucial, no entanto, não estava dentro da casa, mas na própria neve. Wallace documentou cada pegada com precisão quase obsessiva. As marcas profundas deixadas pelas botas de Derek Martinez formavam um caminho nítido entre o carro e a porta da frente, mostrando sua movimentação frenética ao redor do imóvel na noite em que percebeu que Sarah havia desaparecido. As pegadas da senhora Helena Vance criavam uma trilha exata entre sua cozinha e o limite da propriedade, onde ela devolvera a caneca emprestada. Mas as pegadas de Sarah contavam outra história. Eram pequenas, regulares, bem definidas, o padrão em forma de waffle das botas número 38 visível em cada passo. O detetive Morrison notou até o leve desvio do pé direito para fora, consequência da antiga lesão que ela sofrerá no ensino médio. Mas, a apenas 4,5 metros da porta da frente, algo impossível aconteceu: as pegadas simplesmente paravam. Não se apagavam. Não eram cobertas pela neve. Simplesmente cessavam, como se Sarah tivesse sido retirada dali, erguida direto para o céu congelado da tempestade. Os técnicos da Polícia Estadual chegaram no dia seguinte, trazendo equipamentos de coleta e câmeras térmicas. Retiraram amostras da neve onde as pegadas terminavam, esperando encontrar fibras de tecido, fios de cabelo, qualquer resquício que explicasse o desaparecimento. As amostras foram enviadas ao laboratório de Lansing. 3 semanas depois, os resultados trouxeram apenas frustração, nada além de água congelada e vestígios de minerais agrícolas, o mesmo tipo de resíduo comum nas fazendas de Millbrook. A meteorologia ajudou a estreitar o mistério. Registros mostravam que a nevasca aumentara por volta das 21 horas do dia 14 e se estendeu até as 3 da manhã do dia seguinte. Se Sarah tivesse caminhado antes das 10, suas pegadas teriam sido cobertas pela neve. Mas elas estavam intactas, o que significava que ela saiu de casa entre o final da tempestade e o instante em que as ruas ficaram desertas. Exatamente como a senhora Vance havia relatado. Dentro da casa, a normalidade era tão meticulosa que se tornava perturbadora. O livro de anatomia aberto sobre a mesa, capítulo sobre distúrbios do sistema cardiovascular. As margens cheias de anotações em letra pequena e firme. Uma tigela de sopa de tomate pela metade, esfriando no balcão da cozinha. O celular no carregador, sem chamadas, sem mensagens. E na agenda, uma única letra rabiscada com caneta azul, V. Nenhum sinal de luta. Nenhum objeto fora do lugar. Nenhuma digital desconhecida. Apenas a rotina congelada no tempo, como se Sarah tivesse sido interrompida no meio de um pensamento. A cena foi catalogada, embalada e arquivada na sala de evidências do departamento do xerife do condado de Grace, onde permaneceria praticamente intocada por quase 20 anos, à espera de uma tecnologia e de uma mente capazes de decifrar seus segredos. Mas o caso de Sarah Chen estava longe de esfriar. 11 dias depois do desaparecimento, uma ligação reacendeu a esperança, e, com ela, uma nova onda de incertezas. Um funcionário de uma loja de conveniência em Bay City relatou ter visto uma jovem asiática, de aparência nervosa, comprando café e gasolina pouco depois da meia-noite de 15 de fevereiro. Segundo o atendente, ela olhava repetidamente por cima do ombro, como se temesse estar sendo seguida.
O detetive Morrison pegou a estrada antes do amanhecer, percorrendo mais de 200 quilômetros com Linda Shen sentada ao seu lado em silêncio absoluto. Mãe e investigador, unidos por uma mistura de esperança e medo. Quando chegaram ao posto, o atendente parecia abalado, mas convicto. Mostrou as imagens de segurança, uma mulher de estatura semelhante à de Sarah, cabelo escuro preso em um rabo de cavalo, usando um casaco claro. Morrison pausou o vídeo, observando cada detalhe do rosto pixelado. Linda levou a mão à boca, tentando conter o choro. Por um instante, tudo indicava que Sarah estava viva. Mas quando o vídeo foi ampliado e analisado quadro a quadro, a esperança se transformou em dúvida. O formato do rosto, a postura, até o modo como a mulher segurava a caneca de café, nada parecia exatamente certo. Sullivan mergulhou no histórico de Turner, cruzando dados de desaparecimentos semelhantes em cidades vizinhas. Encontrou 3 casos arquivados, todos com padrões estranhamente próximos: mulheres jovens, casas trancadas, sem sinais de arrombamento. Em todos, Turner havia trabalhado como encanador ou servente nas semanas anteriores. Em dezembro de 2005, uma correspondência inesperada chegou ao departamento. O envelope não tinha remetente, mas dentro havia uma fotografia, uma estrada coberta de neve, um reflexo vermelho ao fundo, indistinto, quase apagado pela distância. No verso, uma única frase escrita em caneta azul. Nem todas as portas precisam ser abertas para alguém sair. Sullivan ficou observando a imagem até o nascer do sol. Sentia que, de alguma forma, aquele pedaço de papel o encarava de volta. O caso de Sarah Shen, arquivado por 2 anos e esquecido por quase todos, estava prestes a revelar o que sempre se escondeu sob o silêncio. A verdade nunca desaparece, apenas espera o momento certo para ser encontrada. Precisava para finalmente ser ouvida. Naquela noite, enquanto a nevasca castigava novamente o condado de Grace, Sullivan permaneceu sozinho em sua casa, iluminado apenas pela luz fria do monitor e pelo reflexo de mapas sobrepostos. A neve batendo contra as janelas fazia o mesmo som abafado descrito nos primeiros relatórios do caso, o mesmo tipo de noite em que Sarah havia desaparecido. E, pela primeira vez, o detetive teve a estranha sensação de que a própria cidade respirava o mesmo ar daquela madrugada de 2003. O vento soprava com a mesma força. O relógio marcava o mesmo intervalo de tempo. E ele, cercado por recortes, gráficos e fitas de evidência, percebia o mesmo padrão que atormentara Morrison. O tempo não avançava em Millbrook, apenas se repetia. Sullivan observava as fotografias da fachada da casa de Sarah, lado a lado com as imagens de satélite de 2003. Um detalhe minúsculo o fez parar. Um poste de luz que, segundo os registros da companhia elétrica, só havia sido instalado em 2005. No entanto, lá estava ele, refletido no gelo da fotografia da cena original. Aquilo não fazia sentido. A imagem havia sido tirada 2 horas depois do desaparecimento, segundo o relatório. Mas o reflexo denunciava que a foto era mais recente, que fora substituída em algum ponto da cadeia de custódia. Ele mergulhou nas etiquetas de arquivo e descobriu que as fotos haviam sido reenviadas para digitalização em 2006, quando Morrison já estava aposentado. O responsável pela transferência era um nome que Sullivan conhecia bem, Deputy Cal Reddick, o mesmo agente que havia feito a ronda naquela noite, o primeiro a entrar na casa junto com Morrison. Reddick agora trabalhava como chefe de segurança em uma empresa privada na fronteira com Ohio. Quando Sullivan procurou, o homem o recebeu com desconforto evidente, o tipo de tensão que se nota em quem tem algo guardado há tempo demais. A conversa começou cordial, mas o clima mudou quando Sullivan mencionou o arquivo adulterado. Reddick desviou o olhar. Disse que não se lembrava, que talvez fosse erro de registro. Mas sua voz tremia. O detetive, experiente, percebeu o nervosismo. Quando perguntou diretamente se ele havia retornado à cena após a investigação inicial, o silêncio de Reddick foi resposta suficiente. Sullivan saiu de lá com o coração acelerado e uma certeza incômoda: alguém, dentro do próprio departamento, havia manipulado as evidências. De volta à sua casa, ele revisou os relatórios meteorológicos de 2003 novamente, a ventania, o acúmulo de neve, as marcas que não coincidiam com o padrão natural. Tudo levava à mesma conclusão: o desaparecimento não fora espontâneo. Fora encenado. Mas por quem? E por quê? Enquanto o relógio avançava para as 3 da manhã, o telefone tocou. Era Linda Shen. A voz dela soava frágil, distante. Disse que havia recebido um envelope, sem remetente, deixado em sua varanda. Dentro, uma única fotografia, o retrato de Sarah, tirado durante o primeiro semestre da faculdade. E atrás, uma frase escrita à mão, em letras firmes. O erro não foi a porta. Foi quem a abriu. Sullivan gelou. Pediu que Linda não tocasse em nada até ele chegar. A estrada até Lansing estava coberta de neve, e cada quilômetro parecia um lembrete de que o tempo se esgotava. Ao chegar, encontrou Linda sentada à mesa, um envelope diante dela.
A foto era autêntica, parte de um conjunto tirado em 2001, jamais divulgado ao público. Isso significava que quem enviara a imagem conhecia Sarah pessoalmente. O detetive analisou a caligrafia, inclinada, firme, com traços longos e decididos. Pediu à perícia uma comparação com assinaturas nos depoimentos antigos. Horas depois, a resposta confirmou o que ele já suspeitava: a escrita era de Helena Vance, a vizinha que afirmara ser a última pessoa a ver Sarah viva. O coração de Sullivan disparou. O caso que havia destruído a sanidade de Morrison e o perseguia há anos acabava de girar sobre si mesmo, e tudo indicava que a verdade sempre estivera do outro lado da cerca, dentro da casa onde Sarah fora vista pela última vez. Do lado de fora, o vento rugia, e a neve caía densa, como se o próprio inverno assistisse. Sullivan sabia que estava prestes a cruzar a linha que separava o investigador do obsesso. E, ainda assim, pela primeira vez desde que abrirá aquele arquivo, sentiu que estava prestes a chegar ao fim. Trabalho sem fim, um retorno ao mesmo labirinto que o havia consumido em 2003. Mas, dessa vez, algo era diferente. Havia um fio, fino, quase imperceptível, ligando o passado ao presente. E Sullivan estava determinado a segui-lo até o fim. Cada nome da lista ganhava um rosto, um endereço, uma rotina. O detetive voltou a visitar ruas que já conhecia de cor: Millbrook, a velha estrada de acesso ao lago, a avenida onde ficava a casa do Shen. O tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo enquanto ele cruzava os mesmos lugares, com o mesmo frio cortante e as mesmas perguntas que jamais haviam sido respondidas. As amostras recolhidas começaram a chegar ao laboratório estadual nas semanas seguintes. Copos descartáveis, bitucas de cigarro, talheres abandonados em refeitórios, pequenos fragmentos de vidas que o detetive reunia com uma precisão quase cirúrgica. Ele dormia pouco e falava menos ainda. O caso, novamente, o devorava. Em 28 de abril de 2019, o laboratório enviou um novo relatório. Um dos perfis coletados, proveniente de um copo de café descartado em uma parada de caminhoneiros a oeste de Grand Rapids, apresentava compatibilidade genética de 87% com o perfil parcial das fibras do casaco de Sarah. O nome associado ao material: Carl Reddick. O mesmo Reddick que, anos antes, havia manipulado os arquivos fotográficos da cena. Sullivan sentiu o estômago revirar. Não era uma prova conclusiva, mas era o primeiro indício sólido em quase 2 décadas. Solicitou, discretamente, uma coleta oficial de amostra para confirmação. Enquanto aguardava o resultado, ele revisitou os depoimentos de Reddick, linha por linha. O agente havia afirmado que entrou na casa com Morrison, que encontrou o casaco no armário e o entregou à perícia. Mas havia um detalhe: o horário registrado em seu relatório não coincidia com o da chamada do 911. Reddick teria chegado à residência antes do próprio detetive Morrison, algo impossível, já que as patrulhas foram despachadas em conjunto. O novo resultado chegou 4 dias depois. Desta vez, a correspondência de DNA era de 99,8%. O material encontrado nas fibras do casaco pertencia, sem dúvida, a Carl Reddick. Sullivan permaneceu longos minutos parado diante do relatório. O som distante do vento contra as janelas parecia repetir o mesmo murmúrio que acompanhará a primeira noite da investigação, tantos anos antes. Ele pensou em Morrison, em como o velho detetive perderá tudo tentando compreender o que havia acontecido. Agora, a verdade estava ali, fria e silenciosa, como a neve que cobria Millbrook. Reddick havia voltado à cena. Mas por quê? E o que exatamente ele estava tentando esconder? Sullivan sabia que confrontá-lo exigiria cautela. O homem era influente, protegido por conexões políticas e um histórico policial limpo. Uma abordagem direta poderia fazer com que desaparecesse antes que pudessem detê-lo. Assim, o detetive decidiu reconstruir as últimas horas de Sarah Shen mais uma vez, só que agora com um novo olhar, o de quem finalmente conhecia o rosto que se escondia atrás da névoa. Enquanto revisava os registros de rádio, Sullivan notou algo que sempre estivera diante de todos: o carro de patrulha de Reddick fora reportado a 5 quilômetros da casa de Sarah, na mesma faixa de horário em que uma testemunha, Helena Vance, afirmou ter visto um veículo desconhecido estacionado diante da residência. O modelo batia com o da viatura que Reddick dirigia naquela noite. Cada peça começava a se encaixar. E quanto mais o quadro se completava, mais o detetive sentia o peso de uma verdade que ameaçava destruir o que restava de sua fé na justiça. Na madrugada de 5 de maio, Sullivan recebeu uma mensagem anônima. Nenhum remetente, nenhum número rastreável. Apenas uma linha. Você está olhando na direção certa. Mas o erro não foi só dele. O detetive olhou fixamente para o monitor. As palavras ecoaram na memória como um sussurro vindo do passado. Era a mesma frase, quase idêntica, àquela que aparecerá no verso da foto enviada a Linda Shen. E, de repente, Sullivan entendeu. O que estava por vir não era apenas a revelação de um culpado. Era o desmoronamento de toda uma história construída sobre silêncio, medo e conveniência.
O caso Sarah Chen estava prestes a ser resolvido. Mas o que esperava no fim da estrada poderia ser mais devastador do que ele jamais imaginou. Foram meses de silêncio e buscas infrutíferas até que uma nova rodada de comparações genéticas finalmente trouxe algo sólido. Das 13 possíveis correspondências que o detetive Sullivan havia listado, 8 pessoas compareceram voluntariamente para fornecer amostras de DNA, e todas foram eliminadas rapidamente pelo laboratório. Outras 3 não puderam ser localizadas, haviam se mudado ou simplesmente desaparecido da cidade ao longo dos anos. Mas o 13º nome, esse parecia apenas um detalhe. Um daqueles registros coletados por via das dúvidas, mais por protocolo do que por convicção. Sullivan quase não se lembrava de tê-lo incluído. Quando o telefone tocou naquela tarde de 3 de abril de 2019, a voz do Dr. Martinez vinha carregada de uma excitação contida, o tipo de tom que um investigador reconhece imediatamente. O DNA correspondia perfeitamente. Todos os 13 marcadores genéticos coincidiam com as amostras coletadas do casaco de lã que Sarah usava em suas últimas horas conhecidas. Depois de 16 anos de perguntas sem respostas, a ciência finalmente havia dado um nome. Um nome que, quando apareceu na tela do computador de Sullivan, o fez encarar o monitor em silêncio por longos segundos. Robert Bob Vance. Sobrinho de Helena Vance. 68 anos. Morador de Millbrook desde o nascimento. Bob foi interrogado brevemente em 2003, apenas para registro. Seu álibi na época parecia sólido, e nada em seu comportamento levantou qualquer suspeita. Ele havia se mostrado colaborativo, prestativo, quase paternal. Chegou a preparar café para os voluntários durante as buscas por Sarah. Mas agora, diante da prova genética, o mundo inteiro de Sullivan pareceu se inclinar sobre o abismo. Bob Vance era supervisor de manutenção no Centro Médico do Condado de Grace, o mesmo local onde Sarah havia feito estágio algumas semanas antes de desaparecer. Isso explicava o resíduo de sabão hospitalar encontrado nas fibras do tecido, uma pista que, até então, parecia irrelevante. Ele morava a apenas 5 quilômetros da casa alugada de Sarah e tinha acesso livre à propriedade da tia, incluindo uma chave reserva escondida sob o vaso de flores da varanda. E o mais perturbador, Bob estava na cozinha da Sra. Vance na noite de 14 de fevereiro de 2003. Segundo os registros, ele havia passado lá para levar mantimentos e verificar o aquecimento, preocupado com a nevasca que se aproximava. Na época, isso soou como um gesto de bondade. Hoje, essa mesma visita parecia o início de algo muito mais sombrio. Sullivan revisitou os relatórios originais. Pequenos detalhes antes inofensivos começaram a adquirir novos significados. A Sra. Vance havia mencionado que Bob gostava de aparecer sem avisar, especialmente nos dias frios, oferecendo ajuda e companhia. Durante as primeiras buscas, ele se ofereceu para liderar grupos de voluntários, caminhando por horas entre campos congelados e depósitos abandonados, enquanto talvez já soubesse que Sarah jamais seria encontrada ali. Ele até consolou Derek Martinez, o namorado de Sarah, oferecendo apoio emocional e dividindo noites silenciosas de café e desespero. O detetive passou a investigar o passado de Bob com atenção redobrada. O que descobriu foi uma vida construída como uma máscara. Em Millbrook, Bob era visto como um homem honesto, religioso, prestativo. Trabalhava há mais de 20 anos no hospital, com fichas exemplares e elogios de colegas. Seu único histórico policial era uma multa por excesso de velocidade em 1995 e uma infração leve em 2001 por queimar folhas sem autorização. Mas quando Sullivan aprofundou as entrevistas, a imagem começou a rachar. Ex-funcionários do hospital lembraram de comentários estranhos, olhares demorados, perguntas pessoais demais. Bob demonstrava interesse recorrente por estagiárias jovens, principalmente por estudantes de enfermagem, o mesmo perfil de Sarah. Na época, ninguém deu importância. Parecia apenas o comportamento socialmente desajeitado de um homem solitário. Mas agora, dentro do contexto do desaparecimento, cada lembrança se transformava em um fragmento de algo mais perturbador. Bob tinha acesso irrestrito às dependências do hospital, mesmo fora do expediente. Sua função incluía chamados noturnos de manutenção, um motivo legítimo para circular pelos corredores vazios enquanto todos dormiam. Os registros mostravam que, nas semanas que antecederam o desaparecimento de Sarah, ele estava de plantão justamente nos turnos noturnos. E havia outro detalhe: o hospital permitia que os funcionários de manutenção utilizassem os veículos da instituição em caso de emergência. Isso significava que Bob podia dirigir por toda a cidade naquela noite de 14 de fevereiro, sem deixar rastros evidentes. Cada nova descoberta empurrava Sullivan para mais perto de uma verdade que ele ainda não estava pronto para aceitar. Bob Vance, o homem que parecia incapaz de machucar uma mosca, havia sido a última pessoa em contato físico com Sarah Chen. Mas a pergunta que atormentava o detetive não era apenas quem, e sim por quê. O que realmente aconteceu naquela noite de nevasca? E por que alguém tão próximo de todos havia conseguido esconder isso por tanto tempo?
Você vai entender o que Sullivan descobriu a seguir e vai se surpreender com o que ele encontrou no porão da casa de Bob Vance. A tempestade que assolava Millbrook naquela noite parecia ter congelado o tempo, e, de certa forma, congelou também o mistério do desaparecimento de Sarah Shane por mais de uma década e meia. Mas agora, enquanto Sullivan se aproximava da verdade, o peso do que estava prestes a descobrir o impedia de respirar com naturalidade. Cada nova pista parecia mais próxima de desmontar toda a ilusão de segurança que aquela cidade havia construído ao longo dos anos. A descoberta mais arrepiante surgiu quando o detetive decidiu examinar com mais cuidado o relacionamento entre Bob e sua tia, a senhora Helena Vance. Agora com 86 anos e sofrendo de demência em estágio inicial, ela vivia em um lar de idosos desde 2017. Durante as visitas, a equipe relatava que, por vezes, a idosa ficava agitada ao mencionar o sobrinho. Murmurava segredos, frases desconexas, e dizia que Bob a havia feito prometer não contar nada. A condição mental dela tornava impossível usar suas palavras como testemunho confiável, mas, para Sullivan, aquilo soava menos como delírio e mais como eco de algo real, enterrado sob anos de medo e silêncio. No escritório, com os olhos vermelhos pela falta de sono, Sullivan começou a reconstruir passo a passo a sequência de eventos daquela noite de 14 de fevereiro de 2003. Sarah chega à casa da senhora Vance para devolver a caneca de cerâmica. Bob já está lá, ajudando a tia a se preparar para a nevasca. Um encontro casual, aparentemente inofensivo. Talvez ele tenha se oferecido para acompanhá-la até em casa, sob o pretexto de protegê-la do frio. Talvez tenha usado o tom gentil e a familiaridade para ganhar a confiança da jovem. Mas e se, em vez de deixá-la seguir seu caminho, ele a tivesse seguido? E se o desaparecimento de Sarah não tivesse sido um mistério sem explicação, e sim um ato cuidadosamente planejado por alguém que conhecia a vizinhança, o clima e a forma de mascarar cada rastro? Sullivan começou a enxergar o cenário de 2003 com novos olhos. As portas trancadas. A neve intocada. O silêncio absoluto. Não eram sinais de um desaparecimento impossível, eram a marca de alguém que entendia perfeitamente como manipular uma cena. A evidência genética havia dado a conexão direta entre Bob Vance e Sarah Shane, mas não respondia à pergunta principal: o que aconteceu durante aqueles 47 minutos em que ela desapareceu da vista de todos? Para encerrar o caso, Sullivan precisava de algo mais. Precisava encontrar o corpo. Precisava de provas materiais que pudessem transformar o que era uma suspeita em uma acusação formal. 5 dias depois da confirmação do DNA, em 8 de abril de 2019, o detetive iniciou uma vigilância discreta sobre Robert Vance. Estacionou seu sedã sem identificação na rua Maple, do outro lado da calçada, de onde podia observar a pequena casa de 2 quartos. Por dias, acompanhou a rotina do homem de 68 anos com a paciência de quem já havia perdido muito mais do que o tempo. Bob seguia um padrão quase mecânico, saía para o trabalho no centro médico do condado de Grace às 6 da manhã, retornava por volta das 3:30 da tarde e passava o resto da noite assistindo televisão, sempre com as cortinas entreabertas, como se quisesse ser visto. Mas Sullivan notou detalhes que denunciavam um colapso silencioso. As mãos trêmulas ao destrancar a porta. As lixeiras transbordando de garrafas de uísque e embalagens de comida de restaurantes que ele nunca frequentara antes. Pequenas rachaduras na fachada de normalidade que Bob mantinha havia décadas. O mais revelador, porém, eram as visitas ao cemitério. Desde que o resultado do DNA fora confirmado, Bob começou a visitar o túmulo da tia todos os dias. Sullivan observava à distância, através da lente teleobjetiva, enquanto o homem se ajoelhava diante da lápide, sussurrando palavras que ninguém mais podia ouvir. Seus ombros tremiam, e às vezes ele levava as mãos à cabeça, como se tentasse silenciar uma voz que não o deixava em paz. Para o detetive, aquilo não era luto. Era confissão. Mesmo assim, Sullivan sabia que precisava agir com precisão. Uma acusação precipitada poderia fazê-lo destruir provas ou desaparecer. Mas esperar demais poderia levar Bob a um colapso completo, e com ele, qualquer chance de descobrir onde estava Sarah. A estratégia seria gradual: primeiro, perguntas rotineiras, depois, confrontos sutis. A verdade viria pela pressão psicológica, não pela força. A primeira entrevista formal aconteceu em 15 de abril de 2019, no escritório administrativo do hospital. Oficialmente, tratava-se de uma revisão de casos arquivados. Bob aceitou participar com a mesma calma metódica de sempre, mas Sullivan percebeu imediatamente o que mudará. A respiração curta. As mãos firmemente entrelaçadas para esconder o tremor. O olhar que se desviava da porta como se calculasse rotas de fuga. Cada palavra sobre a noite do desaparecimento de Sarah parecia arrancada com esforço. Ele gaguejava, corrigia detalhes, tropeçava na própria lembrança. E então, começou a falar demais, oferecendo explicações que Sullivan nunca havia pedido. Era o tipo de comportamento que o detetive reconhecia à distância, o de alguém que carrega um segredo por tempo demais, e começa a temer o momento em que ele será revelado.
O silêncio entre as perguntas se tornava tão pesado que parecia preencher o ar. E, pela primeira vez em 16 anos, Sullivan sentiu que estava diante do homem responsável por tudo. Mas o que ele ainda não sabia era que Bob Vance não era o único guardando um segredo sobre aquela noite de nevasca. Bob Vance havia confessado. As palavras que Sullivan esperara ouvir por 16 longos anos agora ecoavam dentro da pequena sala de interrogatório como um veredito sem apelação. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a confissão não trouxe alívio. Trouxe apenas mais perguntas, mais sombras, e uma inquietante sensação de que o verdadeiro horror ainda não havia sido totalmente revelado. A prisão de Robert Vance, em 24 de abril de 2019, abalou os alicerces de Millbrook. O xerife Hayes e o promotor do condado agiram rapidamente, formalizando as acusações poucas horas após a confissão. Ainda assim, nada poderia preparar aquela comunidade para o impacto emocional que viria a seguir. Durante 16 anos, Bob viverá entre eles, consertando telhados, aparando cercas, oferecendo ajuda em mutirões e, ironicamente, participando das buscas pela jovem Sarah Shen. Agora, o faz tudo confiável que todos respeitavam era oficialmente o homem que ceifou a vida da garota que prometia se tornar enfermeira. Quando a notícia chegou à mãe de Sarah, Linda Shen, o mundo pareceu parar. Ela recebeu a ligação do detetive Sullivan em seu pequeno apartamento em Lansing, pouco antes de sair para o turno da manhã na fábrica onde trabalhava desde que suas economias haviam acabado. A voz do detetive, geralmente firme, vacilava entre o profissionalismo e a compaixão contida. Do outro lado da linha, um silêncio absoluto, tão denso que Sullivan pensou que a ligação havia caído. Mas então vieram as perguntas, partidas em soluços. Vocês encontraram ela? Tem certeza? Ele realmente disse o que fez. Era o tipo de dor que não cabia em palavras. Durante 16 anos, Linda viverá entre esperança e desespero, e, agora, qualquer possibilidade de reencontro desaparecia sob o peso insuportável da verdade. A confissão de Bob Vance revelou fragmentos do que realmente aconteceu naquela noite gelada de 14 de fevereiro de 2003. Ele admitiu ter seguido Sarah da casa de sua tia, usando a nevasca como pretexto para garantir que ela chegasse bem. Disse ter usado a chave reserva da Sra. Vance para entrar na casa da jovem, e ali, confrontou-a com intenções que ela rejeitou imediatamente. A luta que se seguiu foi curta, mas brutal. Sarah bateu a cabeça na bancada da cozinha, um golpe que Bob insistiu ser acidental, mas que se mostrou fatal. Ele ficou ali, imóvel, por longos minutos, observando a vida escapar de uma garota que não merecia o que aconteceu, como ele próprio disse em lágrimas. Horas depois, o desespero se transformou em cálculo. Bob usou o caminhão de manutenção do centro médico para transportar o corpo até um local que descreveu apenas como onde ela poderia descansar em paz agora. Antes de sair, encenou meticulosamente a cena do desaparecimento, trancou as portas por dentro, saiu por uma janela do porão e apagou seus próprios rastros na neve. As pegadas deixadas por Sarah criaram a ilusão perfeita de um desaparecimento impossível, um truque forense que confundiu investigadores durante anos. Tudo aprendido através de livros de crimes reais e séries policiais que ele consumia obsessivamente. Para Millbrook, a revelação foi como uma ferida reaberta. Moradores que conheciam Bob desde menino se recusavam a acreditar. A Sra. Patterson, viúva de Arlo, o único que sempre desconfiara dele, repetia a quem quisesse ouvir. Meu marido sabia. Ele sempre soube. Outros, principalmente os mais velhos, sentiam-se pessoalmente traídos. Afinal, Bob era quem consertava suas cercas, trocava lâmpadas e cuidava dos jardins. Agora, cada pequeno gesto de gentileza parecia esconder algo terrivelmente sinistro. Enquanto a imprensa transformava Millbrook em epicentro de um drama nacional, o detetive Sullivan sabia que ainda faltava a peça mais importante, o corpo de Sarah Shen. E sem ele, o caso ainda não estaria completo. Sullivan olhava para os relatórios, para os mapas, para as longas confissões transcritas, e sentia que havia algo que Bob ainda não contará. Um detalhe escondido nas entrelinhas, talvez em uma das pausas entre soluços. Algo que apontava para onde, finalmente, Sarah poderia ser encontrada. O fim estava próximo. Mas, como você vai ver na próxima parte, o desfecho desse caso revelaria algo ainda mais perturbador, algo que mudaria, para sempre, a forma como Millbrook lembraria o nome Sarah Shen. E antes de continuarmos, se você acompanha esse tipo de investigação e quer entender o que realmente aconteceu naquela noite, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque o que vem a seguir é o tipo de revelação que ninguém em Millbrook jamais conseguiu esquecer. A prisão de Bob Vance trouxe respostas, mas também abriu feridas que talvez jamais cicatrizem. Quando o caso veio a público, Millbrook mergulhou em uma mistura de choque, incredulidade e culpa coletiva. Cada rosto na cidade parecia carregar a mesma pergunta, asterisco como não o vimos. Asterisco. Entre os mais afetados estava Derek Martinez, agora com 39 anos, casado e pai de 2 filhos.
Durante anos, ele fora o principal alvo das suspeitas, o ex-namorado de Sarah, o último a vê-la viva, o homem que muitos acreditaram ser o responsável por seu desaparecimento. Quando sua irmã ligou, dizendo que o verdadeiro assassino havia sido preso, Derek sentiu um peso inimaginável se dissipar. Mas junto com o alívio veio um tipo de tristeza que não há como medir. Nada poderia devolver os anos vividos sob olhares desconfiados, as amizades perdidas, nem a paz que lhe fora tirada por um crime que nunca cometeu. Enquanto isso, o detetive Sullivan se dedicava à etapa mais dolorosa da investigação, encontrar o corpo de Sarah Shen. As confissões fragmentadas de Bob mencionavam águas tranquilas e um velho carvalho que tudo observa, metáforas vagas, que poderiam se aplicar a dezenas de locais dentro do condado de Grace. Equipes de busca foram mobilizadas, drones varreram áreas próximas aos lagos congelados e radares de penetração no solo rastrearam campos inteiros. Mas cada nova escavação trazia apenas o mesmo silêncio gélido que há anos envolvia aquele mistério. Sullivan passou noites em claro revendo transcrições, tentando decifrar o verdadeiro significado das palavras de Bob. O velho carvalho poderia ser um ponto de referência, um símbolo, ou simplesmente o delírio de um homem destruído pela culpa. Nenhuma das buscas levou ao corpo de Sarah Shen. Para a mãe dela, Linda, isso significava viver em um limbo eterno, entre o alívio de saber quem era o culpado e a tortura de ainda não poder sepultar a filha. O caso que definiu a carreira de Sullivan chegou ao fim nos registros oficiais, mas não no coração dos envolvidos. Porque, para todos eles, a história de Sarah nunca terminou, apenas se transformou em um eco que ainda paira sobre Millbrook, cada vez que a neve volta a cair no Dia dos Namorados. Bob Vance morreu em 2021, na prisão estadual, vítima de insuficiência cardíaca. Levou com ele segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. E até hoje, moradores afirmam que, em certas madrugadas, o vento que atravessa o campo de carvalho soa como um sussurro. Um lembrete de que o passado nunca desaparece por completo, apenas se esconde sob novas camadas de silêncio. O caso Sarah Shen continua sendo uma ferida aberta, um lembrete de que o mal pode se disfarçar de gentileza, e de que às vezes o verdadeiro terror está muito mais próximo do que imaginamos. Derek tenta seguir em frente. Linda, de tempos em tempos, ainda deixa flores na estrada que leva ao Lago Marlow, o último local onde sua filha foi vista. E Sullivan, Sullivan aposentou-se pouco depois. Mas dizem que ele ainda guarda, em sua escrivaninha, a caneca xadrez azul e branca, a mesma que iniciou toda essa história. E você? O que acha que realmente aconteceu naquela noite gelada de 14 de fevereiro de 2003? Será que Bob disse toda a verdade, ou ainda existe algo que ninguém conseguiu descobrir? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais e misteriosas como esta. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever, assim você ajuda a manter viva a memória dos casos que o tempo quase apagou.